Olá, eu sou Laurenice Pires. Estou aqui nesse episódio do Conversando sobre o que Interessa para falarmos sobre câncer infantil. Calma, não se assusta. Sempre que se fala em câncer infantil, a reação das pessoas é estranhamento, é um desconforto. Profissionais de saúde às vezes acham que por que falar sobre câncer infantil se eu praticamente não vejo, isso não é um problema que aparece para mim no meu cotidiano. É exatamente por isso que nós estamos aqui para falar sobre câncer infantil. Câncer infantil, se comparado aos cânceres em adulto, é considerado uma doença rara. No Brasil, estima-se 8.460 novos casos por ano para os anos de 2020 a 2022. No mundo, estima-se 300 mil novos casos por ano. É uma doença que acomete crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos, onde as leucemias, o tumor do sistema nervoso central e os linfomas são as principais causas no Brasil. Os principais desafios do câncer infantil no mundo estão relacionados ao diagnóstico precoce, ao diagnóstico preciso e ao acesso ao tratamento. Isso não é diferente no Brasil. A boa notícia com relação ao câncer infantil é que as chances de cura podem chegar a 80%, 90%. Esse número vai variar de acordo com a capacidade do país, do local onde essa criança está, de garantir esses 3 pontos que eu falei anteriormente. No Brasil, as chances de cura são em torno de 64%. No mundo, podem chegar a 90%, 80%, 90%, em países de alta renda. E em países de baixa renda, essas chances de cura são muito menores, chegam a 20%, 30%. Então, nós estamos em 64%, mas podemos ampliar, melhorar esse resultado. E para isso é fundamental a participação de todos, a participação dos profissionais de saúde nessa causa, porque acaba virando uma causa. Então, vamos falar um pouco sobre o diagnóstico precoce e sobre o acesso ao tratamento, pegando esses 2 pontos. Com relação ao diagnóstico precoce, um dos desafios é o fato de que o câncer infantil tem sinais e sintomas muito parecidos com outras doenças pediátricas. Somado a isso, o fato de que o profissional de saúde não vai ver sempre um caso de câncer, tem estudos que mostram que durante toda a vida profissional, o profissional de saúde vai ver um caso de câncer infantil na sua trajetória profissional. É importantíssimo falar sobre os sinais e sintomas. Em termos gerais, sinais e sintomas do câncer estão relacionados a uma febre prolongada, a palidez inexplicada, dores nos ossos, com ou não inchaços, com ou sem inchaços, perda de peso sem um motivo aparente, manchas roxas, sangramento pelo corpo sem que tenha um machucado, caroço em qualquer parte do corpo, principalmente na barriga, e vômitos acompanhados por dor de cabeça, diminuição da visão, perda de equilíbrio. Em termos gerais, são esses os principais. E aí é recomendável que o profissional de saúde considere, num diagnóstico difícil de fechar, naquele caso em que a criança sempre retorna à unidade de saúde, seja ela na atenção primária ou no hospital, com uma queixa que não se consegue chegar a um diagnóstico. É importante que o profissional considere muito a fala do cuidador, como esse cuidador está observando essa criança, quais são as questões que ele traz, o que ele está considerando estranho, pouco comum na criança que ele acompanha. Isso é muito importante. Normalmente, em casa, os pais, os cuidadores começam a identificar algo estranho, não sabem identificar o que é e vão ao hospital. E aí tem esse desafio que é como os sintomas se parecem com outras doenças, que são as doenças mais comuns na infância e na adolescência, isso dificulta um pouco o diagnóstico. Por isso é importante pensar em câncer infantil, porque além de fazer um diagnóstico diferencial para outras doenças, quando não for o caso do câncer infantil, o profissional vai estar adiantando outros diagnósticos pediátricos em adolescentes.
ele certamente, quando for um caso de câncer, ele vai estar contribuindo para o diagnóstico precoce, né? E o diagnóstico precoce é um dos fatores que vai influenciar naquelas chances de cura que eu falei anteriormente, né? Ele é um fator importantíssimo para as chances de cura. Então, pensar em câncer infantil é muito importante. Não é comum, não é o que vocês mais vão ver na rotina de vocês, mas é muito importante. Falando dos diagnósticos, tem um diagnóstico que é bem mais simples de fazer do que os diagnósticos de uma leucemia ou de um tumor do sistema nervoso central, por exemplo, que geralmente é mais complexo, que é o diagnóstico do retinoblastoma. Retinoblastoma é um câncer nos olhos, né? E normalmente acontece numa foto, por exemplo, a criança ter um olho com reflexo branco e o outro olho com reflexo vermelho. O reflexo vermelho tá ok, né? É o que a gente normalmente vê nas fotos. Mas o reflexo branco na pupila já pode sinalizar um tumor de retinoblastoma, que é um tumor bastante curável se o diagnóstico for feito precocemente, né? E ele tem essa facilidade no diagnóstico porque ele tem algo mais visível ali, que se pode chamar atenção. Um outro desafio relacionado ao câncer infantil é o acesso ao tratamento, né? O acesso ao tratamento, né, normalmente, provavelmente, esse diagnóstico de câncer vai ser feito na atenção primária, porque é o primeiro local onde a família se dirige num caso de suspeita, né? Num caso de algum incômodo para qualquer coisa. Não é uma suspeita de câncer ainda exatamente, mas é uma suspeita de algum problema de saúde. Provavelmente essa família vai se encaminhar à atenção primária. Então, a atenção primária tem um papel fundamental no diagnóstico do câncer infantil, né? Nas atenções ao câncer infantil. A atenção secundária, né, numa UPA, numa emergência, vão chegar aos casos que são mais agudos, uma leucemia. Então, acontece chegar na UPA também, né? E aí o desafio é como é que eu, na atenção primária, na atenção secundária, numa emergência, vou fazer com que essa criança chegue ao hospital, né? No Rio de Janeiro, há uma iniciativa conjunta entre organizações não governamentais e hospitais públicos que tratam câncer infantil. Essa iniciativa se chama Unidos pela Cura, onde há uma combinação entre esses pares de que, ao chegar numa unidade de saúde de atenção primária, uma criança com suspeita de câncer, o que o médico, né, não precisa confirmar, ele não precisa, é o ideal que ele consiga fazer alguns exames, né? E aí, em geral, o exame de sangue, ultrassonografias, as ressonâncias e tomografias, né, que não são propriamente exames de atenção primária, mas que em alguns casos pode ser possível. São os exames mais comuns para o diagnóstico diferencial, né? Para dizer, olha, tá com cara de câncer. E nesses casos, no caso do Unidos pela Cura aqui no Rio de Janeiro, a criança pode ir para um hospital mesmo sem ter feito esse exame diagnóstico, mas é importante que ela tenha uma forte suspeita, né? Então, esses hospitais se comprometeram a receber esses casos de atenção primária em até 72 horas e aí iniciar a investigação, né? Se for câncer, a criança já é encaminhada para um hospital onde ela vai ser tratada. E se não for câncer, ela vai ser encaminhada de volta para a atenção primária, se não for nada, ou orientada para um hospital com atenção pediátrica para o atendimento, né? Uma outra questão importante com relação ao encaminhamento das crianças para o hospital terciário, né, é que essas crianças, que a regulação do caso, a regulação estadual no Rio de Janeiro, ela é bastante sensibilizada. Então, se você não está na atenção primária, mas está na atenção secundária, está com caso de suspeita de câncer, o acesso à regulação é importantíssimo, né, porque só com a regulação ela vai conseguir chegar ao hospital, mas também é importante que vocês sinalizem que é uma suspeita de câncer, porque há também um protocolo específico para o câncer infantil na regulação estadual do Rio de Janeiro, né? Considerando a importância dessa chegada rápida também como fator fator que vai contribuir, né, para maiores chances de cura da criança. Então, no final desse vídeo, vocês vão ter os links para alguns materiais onde vocês podem saber mais sobre câncer infantil. Esse é um livro do Instituto Ronald McDonald, que junto com profissionais de referência na oncologia pediátrica no Brasil,
construíram várias orientações sobre câncer infantil para orientar tanto a atenção primária quanto a atenção secundária. Aqui tem algumas dicas mais detalhadas sobre principais sinais e sintomas de câncer infantil e também aqui um fluxo que orienta sobre o que fazer nos casos de suspeita de câncer, né? Se você suspeitar, para onde vai, como encaminha, que exame faz. Então, essa é a nossa contribuição hoje com relação ao câncer infantil. Foi rapidinha, são 10 minutinhos. Espero que tenha contribuído para vocês. E no final do vídeo, vocês acessem os materiais de orientação que podem ajudar no diagnóstico. Você, profissional de saúde, é fundamental para esse movimento, né, em prol de maiores chances de cura do câncer infantil. Fique atento. Um abraço.